trabalhamos no cartório eleitoral na Zona 407. Eu converso agora com o Gerson França, que é técnico judiciário. Gerson, propaganda eleitoral nesse momento, existem regras, né, para que os candidatos, coisas que eles já podem fazer, coisas que ainda não podem. O que pode nesse momento do pleito eleitoral? Nesse momento do pleito, o que está permitido é a propaganda visual, aquela propaganda que é constituída de cartazes, faixas, pinturas, cavaletes, essas propagandas. E, como você disse, elas seguem uma série de regras. Por exemplo, os cartazes, as faixas e as placas, elas não podem exceder um tamanho de 4 metros quadrados. 4 metros quadrados. Elas têm que estar colocadas em imóveis particulares. Esses imóveis não pode estar em imóvel público e também não pode estar em imóvel particular de uso público. Imóvel particular de uso público, do que eu estou falando? Estou falando de restaurante, clube, cinema, teatro, enfim, são imóveis particulares, porém de circulação pública, impessoal. Ali também não pode estar. Restaram as residências, né, obviamente. É importante dizer também que essas placas, esses cartazes, essas faixas não podem estar em divisórias, muros divisórios. Podem estar em vias públicas? Podem, porém elas têm que ser móveis. Elas têm que ser colocadas às 6 horas da manhã, no máximo, no limite, e retiradas até às 22 horas de cada dia. Não podem estar lá de madrugada. E, importantíssimo, elas não podem atrapalhar o tráfego, seja de pedestres, seja de veículos. Elas não podem ser afixadas em postes de iluminação, em árvores, em jardins, em praças. Viadutos, tapumes, nada disso. Portanto, via pública, cavalete, não pode estar dentro dessas condições que eu falei, sobretudo não pode atrapalhar o tráfego, das 6 às 22 horas. Qualquer coisa que fuja isso que eu falei, está irregular. O eleitor, o munícipe, que se sentir prejudicado por qualquer uma delas, ou até para colaborar com a fiscalização da Justiça Eleitoral, pode fazer essa denúncia pela internet, na página oficial da Justiça Eleitoral, por uma ferramenta, por um linkzinho que ele vai encontrar lá, chamado Denúncia Online. Denúncia Online. É uma denúncia em que ele vai descrever o que ele viu, ele vai ter que se identificar, porém o seu nome permanecerá em sigilo, somente na esfera do juiz eleitoral. Quando ele fizer essa denúncia, se valer pela internet, seria até interessante ele anexar uma foto da irregularidade constatada, né, bate do seu celular mesmo, não é obrigatório, né? De qualquer maneira, o juiz vai ordenar a constatação in loco, tá? Mas ajuda, né? E é bom isso porque ele, se valendo desse expediente, porque ele mesmo pode acompanhar essa denúncia, passo a passo. A denúncia já foi para o juiz ordenou a fiscalização, a constatação, o juiz já ordenou a retirada, o juiz já determinou multa. Enfim, ele mesmo pode acompanhar todo o andamento do processo que ele denunciou, que ele iniciou, tá? E seu nome será mantido em sigilo. Essas regras todas que eu falei, elas, se elas forem transigidas, né, elas estarão irregular. Nós temos também a questão dos veículos de comunicação em massa, né, que muitos já estão pensando e já contratando as suas agências para fazer uso desse expediente. Como é que ele está funcionando nesse momento? Ele não está funcionando ainda, a propaganda eleitoral nos veículos de... vamos falar, rádio e TV. Rádio e TV é uma coisa, veículo impresso, jornal, revista, internet é outra. Rádio e TV começa dia 19 de agosto só. Vai ao ar dia 19 de agosto e é aquele horário tradicional, já horário eleitoral gratuito, ou aquelas inserções de segundos, né? Aquilo só vai entrar na rádio e na TV naqueles horários já tradicionais, né? Qualquer coisa que, como eu disse, só 19 de agosto vai ao ar. Qualquer coisa que um candidato se sinta prejudicado, que foi difamado, caluniado por outro, enfim, qualquer coisa que no entendimento de alguém
de um outro candidato transgrida, ou até do próprio Ministério Público transgrida a legalidade da propaganda, deve ser reclamada no TRE em São Paulo. Tá? Os veículos de radiodifusão, a TV e o rádio, os feitos são todos julgados em São Paulo e tem que ser, a reclamação tem que ser formulada por um partido, por um candidato ou pelo Ministério Público. Os impressos já estão valendo. Mas seus feitos também, os impressos, as propagandas impressas em jornal, revista, mas também seu feito tem que ser redes sociais também, qualquer coisa que transgrida já está valendo, já estão em plena atividade. Qualquer coisa que transgrida, a reclamação tem que ser feita no TRE em São Paulo. Eu disse no TRE em São Paulo para o caso de deputado, senador e governador. Se for alguma coisa que diga respeito à presidência da República, a reclamação tem que ser feita em Brasília, diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. A gente, no município, a gente é competente apenas para analisar questões de eleições municipais, que não é o caso esse ano. Eu ia falar uma outra coisa sobre impresso. Aqueles santinhos, eles estão permitidos. Eles são permitidos também, a distribuição deles. É importante que no santinho, além do nome do candidato, apareça o nome do partido pelo qual ele concorre ou da coligação pela qual ele concorre. É importante, além disso, estar grafado nesse tipo de folheto o número do CNPJ do candidato. Todo candidato, quando se inscreve, ele recebe um CNPJ, como se fosse uma pessoa jurídica, o número desse CNPJ e o número do CNPJ da gráfica, da empresa que fez aqueles formulários. E, voltando àquela questão da via pública, inclusive mesas para distribuição de santinhos podem funcionar naquele horário que eu falei, das 6 às 22 horas. Vai ser difícil ela não atrapalhar o tráfego, mas pode. Tá? Desde que não atrapalhe o tráfego e desde que funcione das 6 às 22 horas o candidato, e não esteja instalado numa praça, num jardim, num canteiro qualquer, ele pode montar uma mesa lá e ficar distribuindo santinho. Uma coisa interessante, em Taubaté nós temos muitos candidatos a deputado estadual e federal que exercem cargos que de tempo em tempo exigem tempo de mídia. No caso de vereadores, de autoridades religiosas, pessoas que são públicas da mídia. Nesse caso, eles podem? Então, se o candidato ele é um comunicador, ele é um profissional de comunicação que aparece em rádio e TV, não pode. Já deveria ter se descompatibilizado. O prazo dele foi em junho, inclusive antes do registro de candidatura. Não pode aparecer. Um candidato pode aparecer e ser entrevistado em qualquer programa de televisão ou de rádio, de jornalismo, programa de debate, etc. Mas aí é preciso assegurar a igualdade de tempo para todos os candidatos. Isso, em termos de deputado, fica praticamente inviável, né? Porque são muitos candidatos, né? Isso você vai se deparar mais com isso no caso dos que se candidataram às eleições majoritárias, né? Que são os governadores, o presidente e senador. Deputado é muito difícil, porque são vários. De qualquer maneira, pode, desde que seja assegurada pelo veículo de comunicação o tempo igual a todos os candidatos. É importante observar que, se isso não for, não só o candidato, mas principalmente o veículo de comunicação que privilegiou uma determinada entrevista, né, sobre a eleição, sobre a candidatura, é passível de ser penalizado e ser processado por propaganda irregular. Isso desde que o candidato que se sinta lesado peça o tempo igual, não? Perfeitamente. A reclamação a reclamação para propaganda em veículo de comunicação de massa, existe uma competência para reclamar. Eu, por exemplo, não posso entrar no TRE lá em São Paulo, constatado uma propaganda irregular no rádio, na TV, por exemplo, não posso ir lá em São Paulo e fazer uma reclamação direta. Tem que ser o outro candidato que se sentir preocupado, ou o próprio Ministério Público Eleitoral vai oferecer a denúncia se ele constatar. Isso significa que eu estou completamente alijado de fazer isso? Não. Eu só não posso fazer uma reclamação direta. Eu tenho que me dirigir ao Ministério Público Eleitoral em São Paulo. No caso de presidente seria em Brasília, no caso de governador, deputado e senador seria em São Paulo. Tenho que me dirigir, portanto, ao Ministério Público Eleitoral e fazer uma notícia dessa propaganda irregular. O Ministério Público, o Procurador Regional Eleitoral e seus promotores, auxiliares, vão analisar aquilo e
mediante o que eles constatarem, o que eles entenderem da legislação, oferecer ou não a denúncia para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, a gente pode deixar claro que pessoas que concorrem a cargos eletivos, estando no exercício da sua função como pessoa pública, não tem nenhum problema. Não, não tem nenhum problema. Pessoa pública não tem nenhum problema. Ela não pode... Um professor continua dando aula, né? Não pode aparecer em veículo de comunicação. Não pode ser comunicador de massa. É isso. Uma coisa que é muito frequente em Taubaté são os carros de som, que não qualificam radiodifusão. A partir de quando isso pode começar e quais são as regras também com questão de altura, desse som que incomoda bastante, inclusive? Eis aí uma questão que a gente não tinha abordado e que está expressamente prevista, é justamente os carros de som. Os carros de som, eles podem funcionar, já podem funcionar, das 8 da manhã às 22 horas. Né? Eles podem funcionar, sim, das 8 às 22, desde que numa distância não inferior a 200 metros de hospitais, casas de saúde, pronto-socorro, escolas, igrejas, cultos, templos, teatros em funcionamento, cinema em horário de funcionamento. Não pode chegar a uma distância inferior a 200 metros, em horário nenhum. E, guardando essa distância, somente das 8 às 22 horas. O mesmo vale para comício em local fixo. Evidentemente que o comício vai ser cedido pela prefeitura, o local pela prefeitura, em conjunto com a segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, e essa distância vai ser guardada. Então, eles têm uma permissão também de, inclusive, sonorização, com trio elétrico pode, né? Mas de funcionar em um horário até mais extensivo, das 8 às 24 horas. Já pode também. Bom, então, teoricamente, a campanha já está na rua, né? A campanha já está na rua, teoricamente está na rua. A gente observa numa cidade, né, do interior, como do estado de São Paulo, como Taubaté, por exemplo, uma campanha um pouco mais fraca, mais desaquecida do que foi em 2012, quando era uma campanha para o município, né? Eu acredito que já estava mais efervescente. Mas daqui a pouco a coisa começa, esperamos que ninguém transgrida tudo isso que a gente falou aqui. Ok, obrigada, Gerson, pelas suas explicações.